Boa tarde, boa noite, enfim, já estamos quase no início da noite. Boa tarde a todos, agradeço desde já a vossa presença e queria só dar aqui umas palavras de introdução a este seminário ou a esta sessão de trabalho. Como sabem, a Fintech MZ e o FSD MOOC são dinamizadores dos cursos da Digital Frontiers em Moçambique, portanto, são cursos de e-learning da área de serviços financeiros digitais. Temos mais de 120, 124 pessoas que em Moçambique já fizeram pelo menos alguns destes cursos. Alguns também já têm uma certificação de CDFP, Certified Digital Financial Practitioner, que é uma formação durante 3 anos, uma série alargada de cursos, e portanto estamos a construir de facto aqui competências mais fortes neste domínio das finanças digitais. E todos os anos nós temos que desenvolver 4 webinars associando estes alunos da DFI e não só, estendemos também aos restantes elementos da sociedade financeira, das empresas, enfim, como hoje em dia estamos aqui. E, de facto, esta sessão que hoje começa insere-se dentro do terceiro Alumni de 2022. Portanto, o primeiro aconteceu durante a Semana das Fintechs, em fevereiro deste ano. Depois fizemos em março também uma sessão sobre o novo cartão do cidadão, portanto foi o segundo encontro nestas áreas dos alumni do DFI, da Digital Frontiers Institute. E hoje começamos com a terceira edição do Alumni deste ano, em que dividimos em 4 sessões. Portanto, vamos tratar de facto deste tema que é como as tecnologias chamadas da indústria 4.0, tecnologias de informação da indústria 4.0, como é que elas estão a ser usadas no país, como é que elas estão a ser usadas no estrangeiro e como é que elas podem contribuir para a chamada inclusão financeira em Moçambique. Temos 4 sessões, portanto 2 primeiras sessões ligadas aos serviços de cloud, que é de facto um tema que recorrentemente e ultimamente tem-se vindo a falar em vários fóruns, em vários grupos de trabalho, inclusive. E, portanto, o primeiro de hoje abordará os temas mais em conceitos gerais, os princípios, aquilo que já está a ser feito em Moçambique, aquilo que de facto são os serviços disponibilizados por estas soluções em cloud. Depois, na segunda sessão da semana que vem, vamos falar mais concretamente sobre provedores de serviços internacionais e internacionais e casos de uso concreto. E depois passaremos para a terceira sessão, abordaremos os temas de blockchain, big data, análise de dados e, por fim, mais os conceitos de interface e de machine learning e de inteligência artificial. O objetivo destas 4 sessões, conforme também disse inicialmente, podemos dizer que são 2 grandes objetivos. O primeiro é, de facto, levar toda esta comunidade de profissionais, que todos nós somos, trabalhando nestas áreas, a discutir e a abordar estes temas e a ver, de facto, os prós e os contras e as vantagens que poderemos traduzir para o país. Mas também o segundo objetivo muito premente que nós perseguimos é contribuir ativamente para que, de facto, sejam tomadas pelos reguladores e pelas entidades governamentais as ações necessárias para, de facto, estas tecnologias e estas soluções poderem ser implementadas de uma forma mais alargada, direi, no mercado por todas as entidades. Por isso, mais uma vez, agradeço a presença de todos e, em particular, os elementos deste painel. E eu passarei a palavra desde já ao Dr. Carlos Mondo, que vai moderar este painel e introduzirá, com certeza, os participantes dele. Boa tarde a todos. Carlos, a palavra é tua. Carlos, estás sem som. Atenção. Boa tarde a todos. E agora, conseguem me ouvir? Claramente, sim. Olha, muito obrigado então, João, e obrigado a todos
pela presença, em particular aos nossos painelistas. Meu nome é Carlos Mondlane, eu sou gestor de serviços financeiros digitais no FSD e fui convidado para ser o moderador desta primeira sessão que vai abordar o tema Cloud Services, princípios e serviços disponibilizados. O nosso painel é composto por 5 pessoas, que passo já a apresentar. A professora Celina, a qualquer momento está de viagem, mas a qualquer momento, se ela conseguir, poderá se juntar a nós. Portanto, é uma das painelistas, é uma professora associada da Universidade Eduardo Mondlane e possui um grau de PhD em Tecnologias de Informação e Comunicação e tem um mestrado em Análise e Desenho de Sistemas de Informação. Em particular, esteve no Banco de Moçambique como administradora executiva no período de 2005 a 2015 e teve como áreas ou temáticas que ela cuidava no Banco de Moçambique a área de sistemas de pagamento, o portfólio das tecnologias de informação e, em particular, um tema de nosso interesse nesta discussão, que é a de inclusão financeira. Atualmente é a CEO do FSD Moçambique e também é consultora em várias temáticas de políticas e regulação na área de tecnologias de informação e comunicação. O nosso segundo painelista é o professor doutor engenheiro Américo Muxanga. O professor Américo Muxanga também é um professor associado da UEM, que é atualmente presidente do Conselho de Administração dos Aeroportos de Moçambique, tem uma passagem pela Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, onde foi diretor-geral e, inclusivamente, presidente do Conselho de Administração. Portanto, tem muitos conhecimentos também nestas temáticas que são discutidas agora na quarta geração, na indústria 4.0, em particular, e na área de telecomunicações. O nosso terceiro painelista é o engenheiro Lia da Silva, é diretor de transformação no Banco Absa e tem uma experiência de 17 anos de carreira bancária e conhecimentos sólidos na área de gestão de mudanças, estratégia, inteligência e, inclusivamente, já liderou processos ou projetos de mudança nesta conversão de Barclays para a Absa, no seu todo, e antes disso até esteve 3 anos a apoiar diretamente o gabinete do CEO. Contamos ainda com o engenheiro Jorge Silva, que é o gestor de TICs, ele é o gestor da área de tecnologias empresarial na Vodacom Moçambique e trabalha na área de telecomunicações há mais de 20 anos e ultimamente na área de gestão de operação de provedores de telecomunicações em Moçambique. Aliás, foi uma das pessoas que liderou pela primeira vez em Moçambique a implementação inicial do MPLS e promovendo a generalização de tecnologias de informação e comunicação no país. O quarto e o último painelista não é tão menos conhecido, é o João Gaspar, que foi o nosso colega que fez a introdução agora. O João é licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pelo Instituto de Tecnologias de Portugal, trabalhou 16 anos na CIPES, que é uma sociedade interbancária de gestão da rede interbancária portuguesa, e foi diretor da Portugal Telecom, com função de prestação de serviços no setor bancário. É o presidente da Fintech MZ, aliás, é um dos seus fundadores e precursores desta área, é consultor da Digital Frontier Services e também é um facilitador deste Instituto de Formação em Tecnologias e temáticas ligadas à inclusão financeira. Portanto, é com estas 5 pessoas que nós vamos discutir o nosso tema Cloud Services, princípios e serviços disponibilizados. Com este tema pretendemos falar um pouco da inovação, da segurança e dos custos, tentando um pouco apresentar os conceitos e vantagens para a inclusão financeira e encontrar respostas das questões que vamos colocar. E vou começar, se me permitirem, pelo engenheiro Jorge Silva, da Vodacom, para, em termos gerais,
dizer mais ou menos quais são os conceitos e arquiteturas, no geral, dos serviços prestados em cloud. Portanto, essa seria a primeira pergunta, e eventualmente depois da segunda pergunta, que vou passar para o engenheiro Muchanga, seria para ele entrar em concreto para experiências que conheça ao nível nacional e internacional. Engenheiro Jorge Silva, para si, a primeira bola vai para si, quais são os conceitos de arquitetura, no geral, dos serviços prestados em cloud? Obrigado. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os panelistas e obrigado a todos por se juntarem a nós nesta conversa. Eu vou tentar não ser demasiado técnico, portanto, se alguma vez disser um palavrão daqueles que ninguém gosta, chamem-me a atenção. Há coisa de 15 anos atrás, mais ou menos, havia uma palavra-chave que toda a gente usava, que era virtualização. E a virtualização, o que trazia era uma camada aplicacional que basicamente escondia o hardware e nos permitia ter servidores que nos trazem funcionalidades, sem nós termos que necessariamente ter uma ligação física entre o servidor como componente aplicacional e o hardware físico do servidor. Isto era um conceito fenomenal, porque historicamente nós tínhamos sempre para uma determinada aplicação, um determinado servidor, nós tínhamos também uma componente de hardware e quando mudávamos de servidor aplicacional tínhamos que mudar o hardware também por causa das necessidades adicionais de processamento, ou memória, espaço em disco. E portanto a virtualização veio criar uma camada de abstração entre o hardware que nós utilizamos e a camada aplicacional. Mais tarde, eu diria que a virtualização foi de facto o precursor e que tornou possível nós hoje podemos discutir aqui cloud sem ser as nuvens que estão no céu. No caso da cloud, a cloud acaba por ser uma camada adicional de abstração que nos desliga da localização geográfica do hardware que corre. Existe sempre hardware, independentemente de falarmos de clouds privadas ou de clouds públicas, existe sempre um layer de hardware. Mas conforme nós nos vamos distanciando deste hardware e nos vamos esquecendo de quais são exatamente os componentes de hardware que nós utilizamos e quais são as localizações geográficas, físicas, onde esse hardware está fisicamente instalado, nós vamos conseguindo utilizar aplicações que vão de forma mais ou menos dinâmica, utilizando recursos que podem ser recursos que estão fisicamente conectados a um só data center ou que podem distribuir-se entre múltiplos data centers. Numa fase inicial, quando eu recebi o convite, chamou-me a atenção quando nós falávamos de clouds nacionais e de clouds internacionais. Eu se calhar colocava num prisma diferente sobre clouds públicas e clouds privadas. Na verdade, suponho que toda a gente conhece os grandes fornecedores de clouds públicas, que têm serviços geograficamente distribuídos em quase todos os continentes, mas estes fornecedores de serviço públicos não têm presença física em Moçambique. As clouds privadas existentes em Moçambique, e eu confesso que, do meu conhecimento, nós como Vodacom é um dos serviços que nós prestamos aos nossos clientes, mas existem também outras entidades que potencialmente poderão prestar serviços similares. Todos nós temos como objetivo último ter funcionalidades similares àquilo que nós encontramos nas clouds públicas. Como cloud privada, temos ainda algumas limitações, teremos a oportunidade ao longo desta conversa de falar um bocadinho sobre quais são estas limitações, mas já existe em Moçambique a possibilidade de oferecer serviços que permitam às empresas ou virtualizar os seus data centers, ou virtualizar algumas funcionalidades nos seus data centers e desta forma desligarem-se de ter que garantir a gestão física do hardware que é necessário. No caso da nossa empresa, nós temos diversas entidades já
que subscreveram um serviço, e de facto a percepção que eu tenho e o sentimento que eu tenho, a minha visão é muito menos uma visão teórica, é muito mais uma visão prática de como funcionam as coisas. De facto, temos dado oportunidade a algumas entidades de poderem focar-se naquilo que é o seu core business e desligarem-se um pouco da gestão do hardware e da gestão do hypervisor, que é uma peça-chave para a virtualização e para os serviços de cloud. Conseguem tirar recursos que se dedicavam exclusivamente a estes elementos e utilizá-los para o seu core business, que seja o core business financeiro, que seja o core business da banca, que são de facto as grandes entidades que pretendem aderir a este tipo de serviços, ou que sejam entidades outras que tentam lançar iniciativas meramente digitais em Moçambique e, portanto, não têm interesse nenhum em ter um data center e ter servidores dentro do data center e ter equipas que estão fisicamente a cuidar destes elementos. Era um bocadinho isto que eu gostava de partilhar. Há uma questão que é inevitável tocarmos. Quando falamos em cloud, falamos em processamento distribuído, mas também existe aqui por trás um ambiente regulatório que limita o acesso para alguns workloads às clouds públicas, na medida em que, como eu dizia, não existe presença física em Moçambique, existe, em termos genéricos, uma limitação na exportação de dados de cidadãos nacionais para outros países, e, portanto, por um lado, nós temos neste momento a desvantagem de não podermos utilizar as clouds públicas para todo tipo de serviços. Por outro lado, é também uma oportunidade para as empresas nacionais de poderem trazer as suas capacidades dentro do país e disponibilizarem para as entidades em Moçambique que precisam deste tipo de serviços e que estão dispostas a abraçar um projeto de retirar workloads de dentro dos seus data centers, de dentro dos seus servidores físicos. Obrigado, Jorge, por esta intervenção. Queria alertar a todas as pessoas que nos acompanham, penso que vamos ter algumas pessoas de fora do país, então para dizer que temos interpretação simultânea disponível, portanto no rodapé de cada uma das janelas do Zoom, mais à direita, tem lá o iconzinho que permite escolher se quer ouvir em inglês ou em português. Portanto, renovamos a informação de que temos a interpretação simultânea disponível. Eu queria passar a próxima questão ao professor doutor engenheiro Américo Mchanga, no fundo, para talvez dar complemento a esta questão que coloquei ao engenheiro Jorge Silva, mas que era para um pouco nos falar de experiências internacionais, nacionais e internacionais nesta temática dos cloud services e de que forma é que estas clouds estão a contribuir para a eficiência operacional das empresas que elas estão a servir. Portanto, no fundo é para nos trazer aqui um pouco aquilo que está a acontecer por fora do país e que ganhos é que, no geral, as empresas podem estar a ter ao aderir a um serviço de cloud services. Engenheiro Mchanga. Obrigado, Dr. Monle, e quero aproveitar esta oportunidade para cumprimentar os dois Silvas que estão aqui nesse grupo, Jorge e Elia, e cumprimentar ao Dr. João Gaspar e a doutora Helena, que nos está presente efetivamente, e a todos aqueles que nos acompanham através, digamos, da net neste webinar. Em segundo lugar, eu queria dizer que fico feliz de ver a discussão que estamos a fazer à volta de um tema extremamente importante para a nossa economia, para as empresas e para o setor. E dizer que as clouds, quando eu vejo o tema desafios e oportunidades, quero me concentrar mais nas oportunidades. Mas antes de entrar nas oportunidades que eu vejo aqui, queria dizer o seguinte, que, olha, a computação quando começou centralizada. Estava centralizada efetivamente num único servidor e tudo o resto eram terminais que
tinham acesso a esse servidor para efeitos de computação. Basicamente, as terminais não tinham absolutamente nenhuma inteligência, simplesmente mandavam comandos para o servidor central, e o servidor central é que fazia tudo. Havia vantagens, digamos, deste processo, na medida em que a concentração era apenas num único servidor, é lá onde estava o storage, é lá onde estava a capacidade de processamento e a capacidade de armazenamento da informação. Com o desenvolvimento tecnológico, começaram a surgir os computadores pessoais. E a partir dali, a ideia de centralização começou a passar para uma ideia de descentralização, na medida em que os computadores pessoais já tinham uma certa capacidade de processamento e era possível não ter muita centralização de aplicações ao nível da parte central e começar a fazê-lo a partir dos computadores pessoais. Dali surgiram, isso foi facilitado em parte pelo desenvolvimento das redes locais e mais tarde voltamos já para uma rede que nós hoje chamamos de internet. O que aconteceu de lá para cá é que, apesar de que os computadores na parte periférica tinham uma capacidade de processamento, sempre ficou claro que havia alguma vantagem de ter uma centralização do processamento. Portanto, começaram as instituições, cada uma por si, a criar aquilo que chamavam inicialmente do seu computer center e depois construiu-se o termo de data center, que é basicamente aquilo que a maior parte das organizações tentam fazer hoje, é ter um server room onde tem servidores, é lá onde estão a maior parte das aplicações, e depois continuam mesmo assim a usar terminais remotos com alguma capacidade de processamento para aceder aos recursos que estão na parte central. Ora, o que começou a acontecer dessa observação? É que se eu crio a minha infraestrutura dentro da minha empresa ou dentro da minha instituição, eu tenho que garantir 4 fatores básicos. Primeiro, tenho que ter uma capacidade de processamento e armazenamento adequado e que seja fail-safe, ou seja, tem que ter múltiplos processadores, tem que ter um storage que tenha claramente múltiplos discos. Mas depois tenho que garantir energia de qualidade, tenho que garantir climatização, tenho que garantir segurança, digamos, nesses recursos. E tenho que garantir uma energia que venha de várias fontes para aquele local. Ora, se uma empresa que tem presença em vários locais ou um governo que tem presença em vários locais tem que repetir isso em cada sua direção ou em cada seu ministério, isso claramente resulta num custo que é extremamente elevado. É daí que vem aquilo que chamaria da grande vantagem de nós recorrermos para a cloud. Primeiro, eu diria o seguinte, mesmo sem haver cloud, se uma organização conseguir criar um ambiente similar àquele que nós encontramos nas clouds públicas e ter todo o seu processamento acontecer num local central, há uma vantagem. Só que quem é capaz de fazer isso é provavelmente um governo, pode dedicar recursos muito elevados para isso. Uma empresa como a Vodacom, como estava a dizer o Jorge Silva, é capaz de fazer isso. Mas organizações pequenas, por exemplo, uma fintech, tem muita dificuldade de criar uma infraestrutura dessa dimensão. É daí que surge uma grande vantagem de usar clouds públicas, sobretudo. Quando digo clouds públicas, não estou necessariamente a referir-me àquelas que são internacionais, que têm uma presença apenas no exterior. Por exemplo, nós estamos a falar aqui da Microsoft Azure, ou de AWS, ou Google, etc. Estamos a falar simplesmente da necessidade de que é preciso ter uma cloud pública que liberta, sobretudo as empresas pequenas, da necessidade de criarem esta infraestrutura propriamente. Mas, se existe uma empresa, como por exemplo a Amazon Web Service, ou a Microsoft Azure, ou Google Cloud, que já cria essa capacidade de processamento lá no exterior, pode nos garantir a qualquer momento que temos processamento
disponível, temos storage disponível, podemos correr as nossas aplicações, digamos, sempre lá. Então, a questão que se coloca é por que mesmo uma grande empresa quereria recriar, digamos, esse ambiente? Por que não comprar esta capacidade a partir dessas empresas que se colocam? O que podemos fazer como país para ultrapassar as limitações legais que possam existir à volta de colocação de dados no estrangeiro e podermos usar esses serviços? Já se sabe hoje, acho que isto não é uma questão de discussão, que há vantagem em termos de preço, se eu vou comprar storage numa cloud pública, há vantagem em termos de preço se eu vou comprar uma capacidade de processamento lá, há vantagem em termos de preço se eu vou comprar acesso a uma aplicação, para em vez de eu instalar, gerir e configurar a aplicação no meu servidor, eu usar serviços, digamos, que estão na cloud, há sempre vantagem em termos de preço, há vantagem em termos de disponibilidade, não tenho que me ocupar com questões de disponibilidade de energia, questões de disponibilidade de climatização, questões de segurança, por tudo isso já é garantido pela entidade que me vende o serviço. Eu simplesmente quero o serviço e por esta via eu posso usar esse serviço onde quer que eu esteja. Não preciso de usar esse serviço quando estou, digamos, no meu escritório. Eu posso usar a partir de qualquer ponto, digamos, do globo. Então, o que eu vejo, só para simplificar aqui, é que precisamos, sobretudo para esta área como estamos a falar de inclusão financeira, é uma das áreas, mas eu diria que as clouds têm vantagem mesmo para todas as áreas, mas é preciso nós criarmos um ambiente legal necessário, criarmos todas as condições regulamentares que possam existir para que efetivamente as empresas possam colocar suas aplicações, digamos, na cloud. Mesmo instituições que têm uma certa capacidade financeira vão sentir que é bastante caro, dói estar sempre de 2 em 3 anos a ter que mudar do storage, porque já existe uma nova versão, precisa de maior capacidade, digamos, de armazenamento. Ou ter que aumentar a quantidade, digamos, de processadores, porque aquele equipamento, com aquela capacidade de processamento que temos, está a ficar obsoleta com o tempo, fica variado, então por isso tem que comprar uma nova colocar. Esta necessidade de investir sistematicamente, esta necessidade de arcar com custos elevados de energia, devido à climatização e energia que é consumida no data center, isso tudo pode ser empurrado para as empresas que se especializam nessa área e simplesmente todos os outros poderem usar a capacidade de estar na cloud. Então vejo aqui várias vantagens, sobretudo as nossas fintechs pequenas vão tirar vantagem de usar a capacidade de processamento que está no data center. É isto que havia de colocar, talvez, como parte introdutória e acho dois parabéns àqueles que decidiram criar este webinar, porque acredito que dessa discussão, talvez o nosso país vá avançar para a concretização da utilização de Cloud-Based Service. Obrigado. Obrigado, Igor Muchanga, por esta excelente, de facto, uma excelente introdução. João Gaspar, que é o presidente da Fintech MZ, portanto, congrega várias iniciativas, inovadores, sobretudo até novas formas de pagamentos, soluções de pagamentos digitais, por aí em diante. Queria lhe colocar a questão se, nesta qualidade de um inovador, como é que vê as cloud services se podem de que forma é que elas contribuem para vocês que são os inovadores e que dificuldades é que encontram neste momento para que eventualmente coloquem os vossos produtos ou serviços em plataformas do género? Obrigado. Obrigado, Carlos, e também obrigado ao Igor Muchanga e ao Jorge Silva pela brilhante introdução do tema. Eu gostaria de completar, tentando também responder a essa pergunta agora do Carlos, completar com mais, eu diria, 2 paradigmas que as clouds trazem para os serviços públicos, sejam os financeiros ou uma empresa em geral, e muito em particular para as fintechs. Se calhar começando até pela resposta ao Carlos. Eu
defendo que uma fintech não tem capacidade de se integrar no mercado, em qualquer mercado, se não usar serviços em cloud. É como princípio, digamos, da solução, digamos, que um negócio de uma fintech tem que assentar seguramente numa solução de cloud. Mas, juntando um pouco às questões que, muito bem postas pelo engenheiro Xanga, questões base que as clouds resolvem, que são as questões de capacidade de processamento escalável, o aumento escalável e dinâmico do processamento, as questões de energia também sustentável e sempre disponível, a disponibilidade do data center, ou mesmo as questões de segurança. Eu gostaria de referir o seguinte: um data center ou um serviço de acesso a um data center é regulamentado por um organismo internacional que define quais são os níveis de disponibilidade desses data centers. Estamos a falar de 4 níveis, os chamados Tier, nível 1, 2, 3 e 4. Em Moçambique não há nenhum data center sequer com nível Tier 3. Portanto, muito menos um Tier 4. Qualquer provedor de serviços cloud internacional, que é o que chamamos, tem data centers Tier 4. Isto quer dizer o quê? São data centers que têm uma disponibilidade, ou melhor, uma indisponibilidade anual inferior a 2 minutos. E tem outro tipo de redundâncias. Falou também o engenheiro Cheio muito bem, que é uma empresa, se quiser ter redundância, por exemplo, de acessos energéticos ou da rede de telecomunicações, tem que ter acessos por vários pontos no mesmo edifício. Um data center de Tier 4 tem 3 níveis de redundância. Podem falhar os 2 primeiros e ter sempre um terceiro, nomeadamente a nível de energia, inclusive também de telecomunicações. Portanto, só para completar também as questões que estamos aqui a falar em termos de segurança e disponibilidade. Por outro lado, quando se fala na segurança cibernética ou nos ataques cibernéticos, não há nenhum sistema privado que seja mais, digamos, eficaz do que todas as tecnologias de machine learning e de adoção de procedimentos de recuperação de erros e de ataques cibernéticos que são feitos automaticamente nestes grandes data centers. Por último, e não menos importante, eu queria referir a questão da inovação. E essa tem a ver, de facto, com as fintechs, para responder diretamente ao Carlos. Podemos falar em serviços de cloud em Moçambique e com certeza já os existem. Há fintechs moçambicanas que estão a usar data centers em cloud em Moçambique. Não tem outra maneira de fazer, não têm data centers próprios. No entanto, não têm acesso a rotinas e a tecnologias desta chamada indústria 4.0, que estão perfeitamente disponíveis nos serviços de cloud internacionais. Eu falo, por exemplo, processos de inteligência artificial, falo, por exemplo, estruturas de blockchain, que já fazem parte das ofertas base deste tipo de provedores de cloud. Os provedores nacionais não o têm. É uma questão que também gostaria de pôr ao Jorge Silva, se a Vodacom pode caminhar para este tipo de ofertas em termos da inovação tecnológica que estes serviços em cloud podem trazer. Portanto, ficaria agora por aqui, para já, e responder ao Carlos, mais uma vez, esta questão que é, eu não vejo, de facto, as fintechs nacionais, mesmo em qualquer outro país, a operarem sem ser numa estrutura de cloud. Agora, temos é que, digamos, ver o que é que a lei permite fazer, como é que podemos utilizar essas estruturas de cloud nestas 3 componentes, que é a segurança, a disponibilidade e a inovação. Em Moçambique, com a lei que temos e com as alterações que são, com certeza, necessárias fazer nessas leis para podermos atingir este objetivo de equipar melhor as nossas empresas, as fintechs e não só, com as soluções, as ofertas em cloud. Obrigado, Carlos. Obrigado, João. Eu ia colocar, já temos a professora Celina, se me permitirem, vamos introduzir aqui uma voz feminina nesta nossa discussão. Professora Celina, eu queria lhe colocar a seguinte questão. Olhando para a indústria financeira como um todo, os incumbentes, os bancos, as fintechs, as entidades que providenciam contas móveis, etc., a questão que eu quero colocar é como é que vê a indústria financeira a beneficiar-se de um serviço destes? Até que ponto é que a indústria financeira como um todo, com todo o tipo de provedores de serviços financeiros, de que forma é que eles se beneficiam disto e como é que indiretamente contribui para a inclusão financeira?
Carlos, atenção, a doutora ainda não pode falar. Ela teve uma questão de saúde e, de facto, ela está presente, mas é difícil para ela falar. Para poder comunicar. Não faz mal. Eu faço essa pergunta também ao engenheiro Passava, se calhar, a pergunta ao engenheiro Elia da Silva. Enfim, sim, essa pergunta que eu faço já, portanto, olhando para o setor financeiro, portanto, para a indústria financeira como um todo, olho para os bancos, olho para as fintech e olho para os provedores de, tanto as MNOs, Mobile Money Providers, tanto Vodacom, tanto a M-Pesa, o Imola e o M-Cash, por aí. Como é que acha que se podem beneficiar destes serviços para uma melhor oferta dos seus produtos, por um lado, mas por outro lado também contribuir para alargar a base da nossa inclusão financeira? Obrigado, Carlos, e muito boa tarde a todos. Portanto, eu gostaria de responder a isto com um exemplo concreto, que é os neobanks. Os neobanks são bancos com modelos de negócio totalmente online, 100% online. Têm uma licença bancária como um banco tradicional, mas eles só têm acesso através da internet e não têm nenhum balcão. Estes bancos surgiram em 2016 e hoje já têm cotas de mercado respeitáveis em alguns países, como a Austrália, o Brasil e no norte da Europa, em países nórdicos. Alguns desses bancos, curiosamente, são até copropriedade de bancos tradicionais, por várias razões, essencialmente para partilharem a licença bancária, que é mais fácil, mas também porque os bancos tradicionais têm musculatura financeira para o investimento e estão interessados em expandir o seu negócio para áreas justamente de mass market, de jovens, em que necessariamente eles não estão a penetrar o suficiente. E de facto, estes neobanks têm duas características. Uma que é preços baixos, o que é naturalmente favorável à inclusão financeira. Se olhamos para a tabela de preços desses bancos, temos tarifas nulas ou quase nulas. Alguns deles cobram uma taxa de subscrição ao serviço, mas é só isso. E são produtos que altamente convenientes, portanto temos o banco à nossa disposição em qualquer lugar onde estamos e podemos fazer todo tipo de operações. Portanto, produtos também extremamente inovadores e disruptores, de certo modo, desenhados para uma comunidade, um segmento relativamente homogéneo de clientes. Então, como é que o cloud contribuiu para que esses bancos possam, de facto, trazer produtos inovadores e preços baixos para todos? Contribuiu, primeiro, por causa dos custos. Portanto, custos reduzidos, o investimento em CAPEX, o investimento é nulo, porque alguns desses bancos estão em cloud, que é o caso do Nubank e agora no Brasil o Itaú, e estas poupanças em custos de investimentos IT são repassadas em parte para a sua clientela. Outro aspecto é por causa da dinâmica mesmo, do desenvolvimento rápido. O doutor Gaspar falou de rotinas e funções que já existem no cloud, permite aos desenvolvedores destes bancos de lançarem produtos extremamente rápidos. Portanto, o time to market é extremamente curto, chega a ser superior a 3 vezes mais curto que um banco tradicional, portanto, para lançar um novo produto. Isto também é uma excelente vantagem. E a terceira tem mais a ver com a parte humana, é o mindset. Estes bancos são, na verdade, empresas tecnológicas, são fintechs que têm uma licença bancária. O mindset que eles têm é um mindset de empreendedorismo, em que a inovação e o foco no cliente estão no centro de tudo que eles fazem. Portanto, este é um bom exemplo como cloud pode trazer inovação nos serviços e inclusão para todos. Jorge, se me permitir, eu voltava para si, pronto, falou aqui de um caso prático, real, de uma cloud que está disponível no mercado, para um pouco perceber
isto é um serviço relativamente novo na praça, até que ponto é que o modelo de pricing, no geral, não é uma coisa específica, está adequado para permitir que, por exemplo, as fintechs, estes pequenos empreendedores que também estão disponíveis para contribuir nesta grande jornada da inclusão financeira, possam ter acesso a estes serviços, reduzir as questões dos custos que eles teriam com armazenamento próprio, os custos que eventualmente teriam em ter uma infraestrutura e ter energia, a gestão do clima, da segurança e da disponibilidade de serviços. Como é que está estruturado este serviço de tal forma que possa ir a todos que estão interessados e que estes, ao aderirem ao vosso serviço, contribuem para um cada vez maior número de provedores e, consequentemente, abarcar cada vez mais pessoas ou incluir cada vez mais pessoas financeiramente. Obrigado, Carlos. Bom, primeiro, obrigado, Engenheiro Moçanga, pela aula de sapiência. Obrigado, João. De facto, acrescentou aqui alguns temas que são pertinentes, como a classificação dos data centers em termos de tier, para que toda a gente compreenda que quando nós falamos de serviços em cloud, uma das questões que são preponderantes é, de facto, que os serviços estejam permanentemente disponíveis. E, portanto, isto requer um exercício muito grande e requer um investimento muito grande para garantir a continuidade de serviços. Eu gostava de acrescentar sobre todos os aspectos que foram mencionados, como energias e ar-condicionados e afins, o custo de comunicações, porque ter serviços distribuídos entre data centers implica grandes capacidades de transferência de informação entre esses mesmos data centers para garantir a sincronização da informação, porque o pressuposto da cloud é que o serviço vai estar sempre disponível, não necessariamente na geografia que nós selecionamos, mas em todas as geografias estejam disponíveis no caso de haver ali uma falha. Ora, conseguir isto em Moçambique, de facto, para uma entidade que resolvesse chegar a Moçambique e construir de raiz uma oferta destas, seria extremamente complexo, porque para além de todos os custos de investimento inicial, portanto todo o CAPEX que iria requerer, teria também um custo elevadíssimo em termos de OPEX para garantir a comunicação entre data centers e a comunicação com os detentores dos conteúdos. A oferta da Vodacom é uma oferta que foi construída em Moçambique a pensar na realidade do nosso país e a pensar na realidade dos nossos clientes, quer dos clientes existentes, quer dos clientes potenciais. A oferta, eu diria que financeiramente é uma oferta que está ajustada ao mercado nacional, ainda assim, como nós não conseguimos ter os ganhos de eficácia que uma grande multinacional tem, nós não podemos comparar os ganhos de eficácia de um data center que tem uma determinada capacidade disponível com os ganhos de eficácia que tem uma Azure, que pode fazer um contrato com o governo dos Estados Unidos que lhe permite receber, enfim, um encaixe financeiro tão grande que a seguir constrói um data center em África. Portanto, nós não temos este tipo de negócio que nos permita, de facto, expandir como gostaríamos, quer em termos de expansão geográfica. Nós atualmente contamos com alguma distribuição geográfica, mas não temos 50 data centers em Moçambique. E por outro lado, como diziam muito bem, como referia o João e o Ilia, em termos de funcionalidades, as empresas de fintech requerem funcionalidades que tradicionalmente também não existiam num data center. Quando falamos de blockchain, quando falamos de Kubernetes, quando falamos de web services, quando falamos de crescer na horizontal em vez de crescer na vertical como era tradicional, as bases de dados cresciam na vertical, nós metíamos mais gigabytes, mais terabytes ou petabytes de capacidade e agora não, nós fazemos crescer na horizontal, o que fazemos é, quando esta instância já está no limite de capacidade, nós corremos uma nova instância, temos um load balancer à frente que vai distribuindo a carga entre todas as instâncias existentes, e isto é de facto onde a cloud vem trazer a solução para os problemas do dia a dia.
a banca tradicional teve que ajustar o seu modelo e as suas aplicações para conseguir hoje ter uma oferta ajustada aos tempos modernos, mas para conseguirem isto também houve muitas funcionalidades que tiveram que acontecer. Quando, Carlos, perguntavas a nossa oferta, na oferta, e não querendo focar-me apenas na Vodacom, acho que para o bem de toda a gente que está nesta discussão, acho que era importante nós todos termos uma consciência do panorama em Moçambique. E o panorama em Moçambique, de facto, é bastante limitado. É limitado na oferta que exista, quer seja uma oferta de infraestrutura como um serviço, portanto, a perspectiva de virtualização, não necessariamente com aqueles whistles and bells que a gente encontra nas clouds públicas e internacionais, mas já existe uma oferta que permite fazer com que, é o nosso caso, tenhamos clientes que têm uma presença nacional extremamente limitada, limitação a um escritório de representação e todas as suas funcionalidades, todas as suas necessidades em termos de processamento, porque é uma empresa que está exposta aos seus clientes através da internet, todas estas necessidades são supridas através da nossa oferta. Portanto, nós ainda não chegamos àquele ponto que seria o ponto ideal, podemos ter uma oferta de base de dados distribuída, como nós encontramos na AWS, ou de Kubernetes, ou de Web Services, ou enfim, aquela flexibilidade que nós encontramos nos serviços que são os serviços de referência internacionais para serviços cloud. Ainda não chegamos a esse ponto, mas temos de facto já a possibilidade de prestar serviços que permitiriam a uma fintech poder arrancar, ter um modelo de pay as you grow. Não precisa de, no dia 1, como acontece quando nós queremos construir o nosso data center. Não podemos construir o data center a dizer, sim, no primeiro dia as nossas aplicações precisam de 5 CPUs, 10 GB de memória e não sei quanto espaço em disco. A construção é de tal forma onerosa que nós temos que construir a pensar que temos que construir para os próximos 3 anos, porque não vamos conseguir fazer upgrades todos os meses, durante todos os meses dos 3 anos. A vantagem da solução, conforme nós propomos, e acredito que existam algumas soluções similares no mercado, de facto permite fazer este crescimento à medida. Eu, quando começo, tenho 10 clientes, não preciso de processamento de memória e espaço em disco exorbitantes. Eu preciso é de, no dia em que eu tenho 20 clientes e os meus recursos já não são suficientes, eu preciso de poder escalar a minha oferta, e este conceito de expansão de recursos está desenhado de base na nossa oferta. Acredito que nas muito poucas ofertas que existem em Moçambique, ainda assim, como voltando a um dos temas que o engenheiro Américo colocava, há uma questão de energia que é gravíssima em Moçambique, a manutenção é gravíssima em Moçambique. Nós temos um data center que não é certificado, mas é um data center Tier 3, porque temos que seguir algumas normas internacionais que são definidas pelo nosso grupo, mas construir este data center e manter este data center e garantir que os nossos testes de MTX Resilience, que temos que fazer anualmente, garantir que nós passamos os testes, é um exercício que requer um investimento muito grande. E este nível de investimento, de facto, não está propriamente distribuído em Moçambique. E, portanto, há pouca oferta. Já existe, no meu entender, oferta que permita dar os primeiros passos, mas sem chegarmos àquele ponto que seria o ponto, como o Ilia mencionava e muito bem, de podermos ter entidades que conseguem ter o best ultimate em termos de tecnologia, sem ter que fazer qualquer investimento de capital in advance. Vamos chegar lá, acredito. Acredito que sim. Obrigado, Jorge, por esta excelente explicação. Tudo o que se fala, mesmo nas intervenções anteriores, ainda não ouvi algum drill down em relação aos riscos associados a um serviço deste género, ou até que ponto é que uma situação em que toda uma economia tem os seus serviços hospedados no cloud service, até que ponto é que isto não pode trazer um risco sistémico para o funcionamento. Quero só um pouco ouvir que fôssemos um bocadinho mais abaixo em relação aos riscos associados, e se me permitirem, eu queria colocar esta questão ao professor doutor engenheiro Américo Muxanga. É tudo muito bonito, mas que riscos é que nós temos
que se podem existir e como é que são mitigados os riscos dos serviços providenciados pelas clouds, sejam elas públicas ou privadas. Obrigado. Muito obrigado, Termônio, mais uma vez. Bom, riscos. Vamos começar, talvez, por pensar nos riscos de uma cloud que esteja no nosso país e depois vou falar, talvez, dos riscos numa cloud localizada no outro país. Sempre que nós criamos um data center, estamos a pensar que não queremos perder os dados, portanto, em caso de um desastre, não queremos perder os dados. Esse, diria que, é o primeiro risco que queremos resolver. Queremos que o serviço esteja sempre disponível, ou seja, se eu tenho o meu servidor, tenho a minha cloud, estou a usar uma determinada cloud, eu quero que sempre que faço login eu consiga ter acesso. Portanto, não quero situações em que estou com o meu browser a tentar abrir, por exemplo, um e-mail, não conseguir abrir porque o serviço não está disponível, que pode não estar disponível porque o servidor em si está avariado, ou não há energia lá no data center, ou alguém entrou, sabotou. Então, o primeiro risco é eu não conseguir ter acesso ao serviço ou perder a informação que está lá. É isto que qualquer pessoa que instala um data center, mesmo que seja o seu servidor individual, ele tenta resolver. Agora, o que acontece? É que, em geral, as clouds, sejam quando elas são construídas quer dizer, para serem públicas ou quando são privadas, elas já vêm dentro do seu conceito de design inerente à mitigação desses riscos. Normalmente, digamos, uma cloud vai ser redundante nos servidores, vai ser redundante na rede, vai ter uma redundância na energia que fornece lá e vai ter redundância no storage. É por isso que quase que posso dizer que é mais de 20 anos de uso de serviços que são inerentemente, digamos, cloud, mesmo que na altura nós chamamos cloud, sempre que quero abrir meu e-mail está lá. Sempre que quero abrir uma página da internet, está lá. Estou a referir páginas no exterior, basicamente. Então, para dizer que esse risco já está mitigado lá. Se uma cloud for construída em Moçambique ou construída no estrangeiro, e for construída mesmo como cloud, obedecendo os princípios do que é uma cloud, em princípio, os riscos de destruição de informação, perca de informação, os riscos de indisponibilidade de serviço estão mitigados. É por isso que dizia o Jorge Silva que há aqui custos de comunicação. Esses custos de comunicação foram efetivamente criados para assegurar que se a cloud A ou a instância da cloud A não está disponível, então tem uma instância na cloud B que te permite a continuidade de serviço. Agora, vamos supor que todas as nossas empresas a nível nacionais e todas as instituições públicas decidam usar uma cloud pública, por exemplo, localizado nos Estados Unidos. Estou a referir, por exemplo, o caso da Amazon Web Service, ou a Microsoft Azure, Google, etc., qualquer que seja. Em termos de disponibilidade do serviço, o risco de perca de dados está mitigado, mas há um risco supranacional de, por exemplo, um governo estrangeiro decidir que, por razões políticas, bloquear o acesso de instituições moçambicanas a esta informação. Diria que há um risco de caráter político que se pode ter à volta disso. Esse risco não se consegue minimizar se a cloud estiver localizado no estrangeiro. Existe um outro risco subjacente, chamaria talvez de risco de caráter de segurança. Por exemplo, informação localizada numa cloud que pertence, digamos, à Microsoft, está lá, digamos, no estrangeiro, estamos a guardar ou a processar informação sigilosa, teoricamente alguém pode abrir esta informação, teoricamente. Mas esse risco existe mesmo se a cloud estiver localizado a nível nacional. Então, para dizer que o fato de a cloud estar em algures em Moçambique
não é necessariamente garante de que não poderá haver violação de informação. Ao nível das aplicações, as aplicações foram construídas de tal modo a dar um certo nível de confiabilidade de acesso à informação. Nós nos lembramos, se for o caso, de uma discussão que houve entre a Apple e a AFPI, que queriam, digamos, quebrar o acesso a um determinado, digamos, telefone, e isso pressupunha que eles tinham que dar acesso a códigos de encriptação que são usados, e a Apple negou-se. É possível que a FBI tenha conseguido, mas não por via de informação disponibilizada pelas empresas. Isso para dizer o quê? Que essas empresas, em geral, seguem um código de conduta que, posso dizer, em primeira instância, não estão abertos a tornar a informação disponível a informação disponível a outros governos, outras agências, sem a anuência de quem colocou lá a informação. Não estou a falar de situações extremas, porque em situações extremas talvez se consiga fazer isso, mas em condições normais não se pretende ou não se autoriza isso. Portanto, eu diria que existe este risco. Agora, riscos versus oportunidades. Eu penso que há muito mais oportunidades do que riscos. Ou seja, o custo de, por exemplo, dizermos que as empresas e instituições moçambicanas não podem usar a cloud é extremamente elevado, que muitas vezes não justifica o risco de usar esses serviços, porque esses serviços podem reduzir o custo talvez para 10% do que é aquilo que cada uma das instituições tem. Ora, se multiplicar isso, vale milhões. A questão é, por questões de segurança ou proteção de informação, será que valerá a pena impedir a utilização, digamos, de cloud no estrangeiro? A minha opinião pessoal é de que não. Nós devíamos era colocar, se for o caso, as condições que as empresas devem garantir em termos de proteção de dados, mas permitir que as instituições possam usar clouds, sejam elas clouds públicas localizadas no nosso país, ou cloud pública localizada no exterior, ou ainda clouds privadas que as empresas possam colocar. Se bem que aí, se esses clouds privados estiverem localizados no nosso país, não vejo, mesmo hoje, nenhum impedimento legal que possa existir para que elas sejam usadas. Então, há sim alguns riscos, mas felizmente uma grande parte desses riscos podem ser, em termos tecnológicos, mitigados e tirar-se o maior proveito da utilização dessas clouds. Dr. Mondlane, devolvo para si. Muito obrigado. Obrigado. Essa questão penso que é transversal para todos os painelistas. Portanto, de onde é que efetivamente começamos? Quase que todos, nas primeiras intervenções, mencionaram a questão da regulação, da criação de um ambiente legal favorável para... O ambiente legal não olha apenas regulamentar, mas também olha a questão de literacia, trazer o conforto para aqueles que são os decision makers nestas componentes, para terem esta confiança de facto, como dizia o engenheiro Muxanga, há mais oportunidades do que riscos. A questão é de onde é que nós começamos a regulamentação ou a criação de um ambiente legal satisfatório para uma maior adesão destes serviços, seja nas entidades que já implementaram, seja a criação ou a constituição de novos provedores e uma maior aderência destes serviços para o maior benefício do consumidor final, que é o povo a quem nós servimos. Começava por si, engenheiro João Gaspar. Que condições é que são necessárias para criarmos este ambiente regulatório favorável para uma maior disponibilização e difusão destes serviços? E também a utilização, sobretudo, para servir aos cidadãos. Bom, vamos lá ver. Eu creio que estão criadas condições para se utilizarem todos os serviços, desde que eles sejam processados, os dados sejam processados, ou melhor, os dados dos cidadãos nacionais sejam processados em território nacional. Esta é a base, pelo menos para o setor financeiro, é a base que está na lei. A questão que se coloca aqui é, de facto, o acesso a estas inovações. E podemos ter duas aproximações. Ou, de facto, há uma abertura para poder usar o processamento específico internacional
para soluções de inovação tecnológica, por exemplo, utilizar conceitos de machine learning ou conceitos de análise de big data, processando esses dados lá fora, mas residindo, digamos, as contas e os registros dos cidadãos em território nacional, é um processo que temos que ver como é que a lei e a tecnologia pode resolver, se calhar é uma maneira de controlar a lei. O outro limite seria, com certeza, abrir, de facto, a utilização dos serviços em cloud universal, em todo o mundo, não é? E aí, de facto, beneficiarmos todos com custos muito mais baixos e com acesso a estas tecnologias que já estão disponíveis em grande escala. Eu gostaria aqui de dizer um ponto que é o seguinte: falamos muito em serviço em cloud e os riscos que temos, os riscos, como o engenheiro Muxanga referiu, os riscos políticos, que é se os dados de todo o país ou dos cidadãos do país estiverem numa cloud estrangeira, dos Estados Unidos, seja onde for, e houver um bloqueio nesse país, não é? Como é o caso agora, por exemplo, de bloqueios que estão a ser impostos ao mundo mais, portanto, da Rússia. Imaginem que há um serviço cloud que estava na Rússia e agora tínhamos os dados todos lá e agora bloqueávamos o acesso. Enfim, isto ia levantar, de facto, esta questão de segurança, de risco de acesso. Mas eu pergunto, então, e porquê é que nós usamos o Gmail e todos esses e-mails internacionais com dados que são críticos, muitas vezes, dentro desses e-mails, e esses e-mails estão em cloud no mundo inteiro? Portanto, quantos organismos públicos, mesmo governamentais deste país, é que têm os seus e-mails de trabalho usando, de facto, essas plataformas de cloud que não estão em Moçambique? Portanto, há aqui questões que temos que ver. O que é que está a ser feito? O que é que pode ser melhorado em termos de como é que fazemos com a lei que temos, mas também depois dar alguns passos para ir abrindo essa lei para potenciar, naquilo que nos diz respeito, em termos das fintechs e da área financeira, potenciar de facto o acesso a novas tecnologias. Eu penso que este aqui é o ponto fundamental que eu gostaria aqui de deixar como motor para o desenvolvimento de novas soluções e de serem essas soluções mais tailor-made para o público em geral e com custos mais baixos. Portanto, eu penso que este é o ponto principal que nós deveríamos endereçar com estas alterações que têm que ser feitas, quer nas políticas de utilização, quer nas políticas de regulamentação destes serviços. Engenheiro Elias Silva, fazer-lhe a mesma questão. É um especialista em transformação digital, em transformação de empresas. Queria um pouco ver isto de si, mais na vertente regulatória, mais na vertente legal. De onde é que começamos? Quem seriam os atores? Quem é que dá o primeiro passo? Até que efetivamente isto esteja legalizado, com aspas, obviamente. Obrigado, Dr. Carlos. Para já começar com um pouco de contexto sobre um aviso do Banco de Moçambique que impacta diretamente a banca, que é o aviso 4 de 2003. Já é antigo, se repararem, muito precede todo o movimento do cloud computing, que surge só em 2006, com o S3 e 2007. Portanto, é um antigo que olhava mais para os centros de processamentos de dados que tinham que ser localizados. Isto, de facto, responde à questão que o Dr. Muxanga está a falar sobre a soberania dos dados, não é? Que é uma preocupação legítima, não só para o regulador e para o governo de Moçambique, mas para todos os reguladores e governos do mundo. São temas de atualidade entre a Europa e os Estados Unidos, de quem pertencem os dados nacionais e será que eles são seguros fora deste território. A origem concreta deste aviso em Moçambique tem a ver com a lei, são aspectos legais ou mesmo da Constituição, porque na Constituição temos o artigo 71 que fala da proteção de dados e acesso a dados pessoais. Portanto, este é um tema, neste momento, central para toda a indústria, para toda a banca, está no topo da agenda do board, da Associação Moçambicana de Bancos, das interações com o regulador, porque há de facto grandes oportunidades que podemos deixar de lado por causa deste aviso e destas limitações. Eu acredito que as tendências globais
estão a ficar cada vez mais favoráveis à abertura para o cloud e como o Dr. Muxanga mencionou, o acesso aos dados também pode existir, o risco é o mesmo, nós estamos a mitigar exatamente, tendo um cloud local, não estamos a mitigar este risco totalmente, porque continua de uma forma ou de outra, mas acredito que há um diálogo contínuo que tem que acontecer naturalmente com os cloud providers públicos, portanto os que já mencionamos aqui, com os reguladores, com os governos e com, no caso da banca, com os vendors, fornecedores de softwares para o banco. Eu acho que este é o primeiro passo que teria que acontecer. Obrigado. Obrigado. Engenheiro Jorge Silva, não sei se tem alguma coisa para acrescentar, talvez para si. Eu fazia uma pergunta que foi colocada diretamente pelos nossos participantes, com todo respeito, desviava um pouco para si, sendo esta uma maneira de introduzir também as questões que estão sendo colocadas pelos nossos participantes. A pergunta que foi colocada era se os serviços que já são disponibilizados hoje pela Vodacom, se são exclusivas, ou hardware as a service, ou application as a service. Portanto, alguém que está, penso que é o Arlindo Lombo, nosso amigo Dr. Arlindo Lombo, que está interessado em saber efetivamente qual é a especificidade de serviços que estão a providenciar na vossa cloud. A segunda questão, portanto, essa é a primeira questão para si, engenheiro Jorge Silva. A segunda questão foi colocada pela senhora, ok. A segunda, um comentário que foi feito pelo senhor Afrósio Sadi, é de que, pronto, olha, muitas das empresas em Moçambique são subsidiárias de grandes grupos internacionais que já usam clouds, portanto, e que têm serviços, inclusivamente essas empresas ou ERPs, que estão localizados fora da nossa geografia, a usarem as ERPs dos seus grupos empresariais, portanto, e que poderiam, eventualmente, começarmos a ter isto como uma realidade que efetivamente já está a acontecer no país para esses grandes grupos que têm as soluções hospedadas fora. A senhora Kátia Marques, que está presente e colocou também uma questão que vai para o professor Dr. Engenheiro Muxanga, como é que ela pergunta como é que avalia a adesão destes serviços em Moçambique em relação, portanto, aos serviços de cloud, como é que ela avalia eventualmente a ter aqui algum elemento ou uma fonte para um pouco se debruçar sobre este assunto. Portanto, era uma maneira de introduzir para a nossa sala de discussão os nossos amigos que nos acompanham. Jorge, eu passo para si para responder a pergunta colocada pelo engenheiro Arlindo Lombo. Portanto, para ir mais em concreto ao tipo de serviço de cloud que estão a providenciar. Obrigado, Carlos. Sr. Arlindo, a nossa oferta é de infraestrutura como serviço. Nós, basicamente, o que oferecemos é um container que o cliente irá preencher com as aplicações, com as suas aplicações. Isto é, nós não temos neste momento uma oferta de software, não temos, por exemplo, um servidor de e-mail que o cliente vai utilizar para o seu domínio. A oferta que nós temos é uma oferta que foi direcionada especificamente para entidades que têm este problema da exportação, mas que ao mesmo tempo têm requisitos muito próprios sobre a segurança dos seus dados e, portanto, é uma oferta na perspectiva infraestrutura como um serviço. Nós damos o container, a máquina virtual, o cliente vai fazer o upload dos conteúdos e vai gerir estes conteúdos por forma a que nós não tenhamos aqui nenhuma dúvida em termos de ambiente de regulação. Nós não temos acesso ao conteúdo, nós só temos acesso à plataforma da máquina virtual e não ao conteúdo da máquina virtual. Isto garante, por exemplo, para a área financeira, que não exista, ainda que possa haver aqui discussões diversas sobre até onde é que a regulação de facto diz, porque às vezes nós também temos tendência para dizer não podemos porque a lei diz que não podemos, e às vezes também não nos debruçamos o suficiente para perceber até onde é que a lei pretende efetivamente ir. Não se
A discussão, deixem-me só acabar do Geraldino, portanto, é a infraestrutura como um serviço, nós damos o container, temos soluções standard e depois temos, obviamente, soluções que são customizadas em função daquilo que seja o requisito do cliente. Nós, por defeito, entregamos capacidade num data center, nós temos mais do que um data center, o cliente pode querer capacidade nos 2 data centers e fazer a sincronização de informação a nível aplicacional, ou pode pretender que seja a Vodacom a fazer a sincronização a nível do hypervisor. Enfim, todas estas opções são possíveis, são customizadas em função do requisito do cliente. Portanto, temos todo o gosto em ter uma conversa consigo para explorarmos melhor aquilo que é a nossa oferta atual e aquilo que seriam os vossos requisitos. Obrigado, Jorge. Carlos, eu gostava só de fazer um comentário antes de passar para o engenheiro Muxanga. Há só um comentário que eu gostava de fazer sobre o comentário do Afrósio. Eu, de facto, acho que esta é uma questão pertinente e a discussão sobre regulação não deve ser uma discussão apaixonada, deve ser uma discussão consciente. É óbvio que eu, como técnico, digo, de cada vez que nós não podemos fazer isto, não podemos pegar em bases de dados e colocá-las nas clouds que têm tanta capacidade e que têm, enfim, o best of the breed em tudo que a gente possa imaginar, eu digo, estamos a ser tecnicamente amputados. Ao mesmo tempo, eu tenho que concordar com o engenheiro Muxanga. Quando nós dizemos façam o que quiserem, o que pode acontecer é toda a gente vai fazer o que quiser. Quando correr mal, vão bater à porta do governo e vão dizer: senhores do governo, agora vocês têm que nos ajudar porque nós pusemos isto na China e a China diz: epá, nós vamos fechar fronteiras, não há comunicação. Percebem? Portanto, esta discussão é uma discussão perfeitamente legítima e deve ser uma discussão desapaixonada, deve ser uma discussão consciente. Tem que haver a prazo cedência de todas as partes, tem que haver cedência da parte de legislação permitindo que haja mais que haja mais utilização de recursos que possam não estar fisicamente em Moçambique. Ao mesmo tempo também tem que haver cedência das entidades que querem usar estas funcionalidades, no sentido de compreender que há uma responsabilidade muito grande por trás. Quando o governo dos Estados Unidos tirou os seus dados todos e colocou nos data centers da Microsoft, designadamente na plataforma do Azure, correu um risco muito grande e eu não tenho dúvidas de que todos os dias eles se questionem se de facto foi o passo mais certo e houve ali avanços e retrocessos. Portanto, e era na mesma geografia, nem sequer estávamos a falar de colocar em geografias fora do país, era dentro dos Estados Unidos. Portanto, quando isto acontece, e eu não quero dar os Estados Unidos como se fosse o melhor exemplo, só quero dar porque é um exemplo, enfim, que é público, toda a gente conhece. Portanto, quando nós falamos de Moçambique precisar de poder abraçar as soluções de cloud pública, é um assunto que deve ser discutido com a atenção e com o cuidado que esta responsabilidade requer. Eu, pessoalmente, acho que existe uma enorme vantagem e eu advogo haver maior abertura para colocar conteúdos na cloud porque eles realmente nos trazem muitas vantagens. Ao mesmo tempo, também sou sensível ao facto que alguns conteúdos de facto têm que ser geridos com muito cuidado. Desculpa, Carlos, era só para dar aqui um bocadinho. Não faz mal. Obrigado, Jorge. Ia passar ao engenheiro Muxanga. A questão que foi colocada pela nossa participante, Kátia Marques, ela no fundo quer saber se, em termos, sei lá, numéricos ou estatísticos, se já se sabe em Moçambique quantas entidades aderiram ou estão a usar este tipo de serviços de cloud services. Obrigado, Carlos. Queria dizer que não tem informação estatística de quantas organizações estão a usar cloud como tal. Mas eu posso dizer o seguinte, que de uma maneira privada, quase todos nós diariamente usamos algum serviço de cloud. Todos aqueles que usam e-mail da Google, por exemplo, estão a usar um cloud-based service. E há muita gente com Gmail, com Hotmail, com o e-mail da Microsoft, etc., estão a usar cloud. A maior parte das pessoas hoje usam aplicações que estão na cloud. Estou a referir quando usas Facebook, não sei quando são aplicações da cloud. Mesmo aplicações dessas que nós usamos no dia a dia, como
o Microsoft Word, Office, etc., Google Documents, basicamente todos estes serviços estão na cloud. Então, em geral, eu posso dizer uma grande parte de moçambicanos usam diariamente um serviço na cloud. Agora, o que é diferente, muitas vezes, é que vamos encontrar que, por exemplo, uma instituição como um banco, quando ela quer colocar aquele serviço que coloca para os clientes, que inclui, entre outras coisas, o ledger, onde tem a informação das contas dos clientes, então já há uma legislação que o impede de colocar aquela informação no cloud. Vamos encontrar que as aplicações, por exemplo, financeiras ou de gestão de recursos humanos das instituições do Estado ou privados, normalmente, se querem colocar essa informação na cloud, vão provavelmente encontrar uma barreira. Em termos legais, tanto quanto eu sei, não existe uma norma nacional que impede que uma empresa privada possa, por exemplo, colocar a sua informação individual na cloud. Não existe. É importante haver esta norma, sim, quer dizer, pronto, subscrevo o que estava a dizer o Jorge Silva aqui. É importante que nós tenhamos alguma regulamentação que estrutura como é que eu posso colocar a informação numa cloud. Estou a referir-me, se eu já sou uma empresa utilitária que fornece serviços para o público, por exemplo, a Vodacom, por exemplo, Águas de Moçambique, por exemplo, a Lisada de Moçambique, por exemplo, a Direção Nacional de Identificação Civil. Estou a ir entre empresas e instituições, digamos, do Estado. Temos que ter alguma norma que regula o que eu posso colocar na cloud ou não, e quando é permitido, que medidas é que eu devo tomar para garantir a mitigação de alguns riscos que possam ser colocados. Então, mas uma empresa privada, diria assim, numa outra área de serviço, não necessariamente na área financeira, em geral, hoje não tem um impedimento legal de colocar a sua informação de cloud, porque ainda não temos instrumentos bastante claros de como é que nós fazemos a proteção, digamos, de dados das pessoas ou dos nossos utentes, etc, etc. Então, estatística não as tenho, creio que se calhar, se for para uma entidade que poderia ter alguma informação sobre isso, poderia ser o Observatório da ICTs, que é feito talvez através da INTIC. Ao nível, por exemplo, do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, há informação sobre a quantidade de utilizadores da internet. A maior parte dessas entidades usam algum serviço de cloud, mesmo quando não sabem que é um serviço de cloud. Quando eu digo assim, vou comprar storage para meter as minhas fotografias na cloud da Apple, estou a usar a cloud. Quando eu compro espaço na Google por causa do Gmail, estou a usar cloud. Os utentes da Microsoft, os utentes, muitas aplicações hoje em dia correm lá na cloud. Agora, uma questão aqui fundamental a termos em conta é que se nós não caminharmos rápidos e estruturar a nossa participação na cloud, corremos o risco de ficar com alguns impedimentos futuros. Por exemplo, em breve, a Microsoft não vai te permitir comprar um flash e colocar no seu laptop e correr o Office a partir do seu laptop. Vai começar a usar a aplicação que está na internet, que até é extremamente vantajoso, mas aquela aplicação está na cloud. E a partir dessa altura, sim, a minha informação estará a ser processada na cloud, eu poderei fazer storage dos documentos na cloud para poder usá-los em múltiplos devices, mas quão rápido é que isso vai acontecer? Está a acontecer hoje em dia. O quão rápido nós devemos agir para estar em condições de poder usar essas aplicações sem limitações, isso depende de nós, e espero que este debate seja um debate que levanta e cria o processo para frente. O que eu gostaria de dizer aqui não creio que nós vamos estar numa situação de estarmos isentos da utilização de serviços da cloud. Os serviços da cloud são tão importantes, estratégicos e úteis para as empresas que não usá-los vai significar muitas vezes um custo elevado para as empresas, o que quer dizer que elas vão ficar menos competitivas que as empresas dos outros países que têm a possibilidade de usar a cloud. É aí onde nós devemos pensar. Quando o Ilia Silva dizia o seguinte, os bancos que ágeis, os bancos, digamos, digitais, que eles só são possíveis pela cloud. Se as empresas nacionais não forem permitidas,
significa que não podem existir serviços financeiros, o que significa que o nosso país vai ser menos competitivo que as outras economias que permitem utilizar a cloud. Então, precisamos de pensar que isto não é só uma questão de vontade ou de moda, mas isso é uma questão de competitividade de nação, utilizar ou não os serviços de cloud. Então, vamos nos preparar para isso. Vamos colocar regulamentação, se for o caso, vamos discutir os aspectos essenciais que precisam ser mitigados, vamos mitigá-los e avançarmos. Agora, dizer que não significa estamos a bloquear e significa que como economia vamos crescer pouco, porque há cada vez, se eu quero fazer um shop online e eu colocar as coisas nos meus servidores aqui em Moçambique, o meu custo será elevado do que eu abrir uma loja virtual, digamos, numa cloud, onde eu não tenho que pensar no storage, não tenho que pensar a fazer upgrade de servers, não tenho que pensar na questão de energia, de climatização, simplesmente estou a comprar o serviço. E aquela empresa me garante 99,999999 de disponibilidade do serviço. Isto é muito difícil numa empresa pequena que queira criar uma loja digital de eu fazer com os seus recursos. São investimentos, digamos, elevados. Vodacom até pode eu fazê-lo, mas Vodacom é uma empresa grande. Não vão fazer as empresas do Gaspar, não serão capazes de fazer isso. Um dia vão fazer quando crescer, mas para crescer precisam ter recursos. Obrigado. Obrigado. Olha, nós já vamos muito acima do tempo que estava previsto. Eu quero agradecer aos painelistas e pedir só mais 5 minutos, porque temos outras 2 questões que eu penso que são bastante relevantes. A primeira vem do senhor Lionel Frangulis, que coloca em particular ao Jorge Silva, e que ele pergunta que tipo, em caso de um data breach, portanto, se alguém tiver acesso aos dados do seu cliente, que tem a sua infraestrutura ou os seus dados colocados do seu lado, que tipo de compensação se pode reclamar, e como passar garantias de segurança, e se estão a passar as garantias de segurança necessárias aos clientes a quem estão a vender estes serviços. Está prevista alguma compensação? Que tipo de garantias de segurança são repassadas, eventualmente por via dos contratos que assinam para providenciar este serviço? Essa é a primeira questão que vai para si, Jorge, e depois, por favor, que responda em 1 minuto. A outra pergunta vai para o engenheiro Elia Silva, que é colocada pelo Tawanda Char. O Tawanda escreveu em inglês, eu vou ler em inglês e espero que o serviço de interpretação possa traduzir em português. Engenheiro Elia, a questão do Tawanda é: how can we guarantee that the local solutions for data storage meet national data protection and security requirements of the current service providers? Obrigado. Portanto, começo por si, engenheiro Jorge Silva, 1 minuto, e depois passamos para o engenheiro Elia Silva, também 1 minuto. Obrigado. Muito rapidamente, eu vou falar num plano meramente teórico. No nosso caso, a nossa oferta não inclui software, inclui apenas o container. A securização do conteúdo é da responsabilidade do dono do conteúdo. Portanto, neste pressuposto, sim, o cliente tem que garantir que tem todos os mecanismos necessários. Se houver um data breach, esse data breach vai ser na componente de software, não vai ser na componente de hardware, porque o acesso físico ao data center é sim, esse nós damos garantias de acesso. Espero ter esclarecido a questão. Obrigado. Engenheiro Elia Silva. Obrigado, Dr. Carlos. Se eu percebi bem, a pergunta é como é que os clouds públicas fora podem garantir certificações dos requisitos locais. É isso? Não, penso que é como é que as soluções dos nossos inovadores nacionais, portanto, garantimos que estas soluções hospedadas em cloud, seja elas nacionais, sobretudo até nacionais, respeitam a regulação que existe sobre a proteção de dados. Ok, portanto, é tudo dentro das fronteiras? Se é tudo dentro das fronteiras? Penso que é tudo dentro da fronteira geográfica de Moçambique. Não há problemas. Como mencionamos, o aviso 4 fala de hardware, software e data
fora do país, não é? Mas está tudo dentro das fronteiras do país, não há breach. Obrigado. Para finalizar, eu também dava mais 1 minuto ao engenheiro João Gaspar, só para dizer assim algumas palavras, eventualmente uma e outra coisa que lhe tenha escapado e que se lembrou agora. Dou-lhe mesmo 1 minuto e vamos fechar com o engenheiro Muxanga, que também vai ter 1 minuto. Obrigado. Eu diria de facto que, do ponto de vista do setor financeiro e das fintechs, é determinante de facto termos alguma abertura para estes serviços de cloud. Temos que nos ver como é que prestamos de facto em Moçambique. E eu penso que a própria lei, por vezes, parece que dá interpretações ambíguas. Estou a falar da lei para os serviços financeiros. Vejam, ela diz que o data center principal, ou os dados têm que estar processados em território nacional, mas depois diz que o data center backup pode estar fora. Então, porquê é que nós não podemos usar exatamente esta definição para usar fora os serviços de inovação tecnológica? Portanto, é aqui uma questão que temos que trabalhar melhor. Eu diria que, como resumo final deste primeiro painel, eu gostava de pegar numa frase que o engenheiro Muxanga disse, e para mim fica como, de facto, o resumo desta sessão, que é: o uso da cloud é uma questão de competitividade nacional. Obrigado. Engenheiro Muxanga, quer fechar com a chave de prata, aliás, de ouro? Muito obrigado, Carlos. Bom, primeiro só queria dizer que as empresas competem e, através delas, as nações competem. Então, o que quero dizer é que, se nós queremos ser competitivos como país, precisamos de deixar com que as nossas empresas possam competir em igualdade de circunstâncias com as empresas dos outros países. E tudo aquilo que nós fizermos para permitir que as empresas aproveitem as capacidades das tecnologias de informação e comunicação para melhorar a sua eficiência operacional é importante e estratégico, porque isso vai tornar essas empresas competitivas e, sendo elas competitivas, o nosso país vai se tornar competitivo. Nós temos que, sempre que estivermos a olhar para as discussões que temos a nível técnico e regulamentar, pensarmos que, se Moçambique quer tirar maior vantagem, por exemplo, da economia digital, estou a olhar para o termo Industry 4.0, se Moçambique quer competir melhor com a África do Sul, com Quênia, com Ruanda, com Zimbábue, com Malau, com Botsuana, ou com a Nigéria, ou com os Estados Unidos, ou com a Inglaterra, é preciso que as empresas do nosso país possam estar em igualdade de circunstâncias, em termos tecnológicos e regulamentares, que as empresas desses países. Porque senão nós vamos ver um país que tem mais ou menos uma economia similar à nossa, a prosperar mais, porque o ambiente regulatório, as facilidades que existem lá, as infraestruturas estão lá, tornam essas empresas mais competitivas. Então, se eu puder, digamos, falar para os fazedores de políticas, de regulamentos, sobretudo porque estive durante uma parte, digamos, da minha vida no regulador, é que o nosso papel é criar plataformas de regulação adequadas para tornar as nossas empresas competitivas. E creio que usar ou não a cloud é um fator de competitividade para o nosso país. Então, vamos olhar para esta questão de cloud-based service não só como um problema meramente tecnológico, ou como fronteira fronteira digital entre o nosso país e os outros, e olharmos para ela como ferramenta, uma plataforma que torna as nossas empresas eficientes, torna as nossas empresas produtivas e reduz, digamos, o custo de funcionamento das nossas empresas, e por essa via eles vão competir numa escala regional e internacional. Então, é esta talvez a última palavra que gostava de deixar aqui, que as nações não competem como nação, mas competem através das suas empresas,
E se essas empresas são competitivas a nível internacional, então o país também se torna competitivo. É isto, Carlos, que queria deixar como última reflexão. Muito obrigado. Obrigado a todos, em particular aos nossos painelistas, nomeadamente o engenheiro Jorge Silva, da Vodacom, o engenheiro Elia da Silva, da APSA, o engenheiro João Gaspar, da Fintech MZ, e o professor Dr. Engenheiro Américo Muxanga, dos aeroportos de Moçambique. Contamos também com a presença da professora doutora Iselina, também que fazia parte deste painel, mas teve a impossibilidade de poder entrar para a reunião. A todas as pessoas que acompanharam, o nosso muito obrigado. Esta sessão foi gravada e vai ser disponibilizada no horizonte, no máximo de uma semana, nas páginas de internet da Fintech MZ, do próprio FSD Moçambique e do seu parceiro Digital Frontiers Institute. Voltamos a ter uma conversa também deste género, deste nível, daqui a uma semana, portanto, no dia 12. O tema da próxima semana vai, em concreto, para situações concretas e que vamos ter novamente a participação do APSA e de uma pessoa também da Universidade da Lituânia, que vamos trazer casos concretos ainda na discussão sobre esta perspectiva das clouds, mas trazendo exemplos concretos de coisas que estão a acontecer, que estão sendo feitas em Moçambique, e também ao nível internacional. A todos, muito obrigado, votos de uma boa noite, e lamento eu em particular não ter podido partilhar a minha cara, para que não me conhecem, mas a minha câmara não está a funcionar hoje. Prometo melhorar na próxima oportunidade. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado a todos, boa noite. Carlos, só queria dizer que, doutor Carlos, estavas bonito mesmo offline, nós conseguimos te ver aqui. Obrigado, engenheiro. Obrigado a mim. Tchau. Obrigado a todos, obrigado. Boa noite. Boa noite, Beijo, obrigado. também.